Boa tarde a todos vocês, e que possamos estar aqui reunidos em nome do Pai e do Filho, agradecidos pelo encontro, pedindo a espiritualidade que nos abra os corações, abra as nossas mentes, para que todo o conhecimento aqui depositado seja vivenciado no nosso dia a dia. E assim, eu peço para iniciar o trabalho, a oração inicial, que será feita pela Mari Lúcia, seguido do livro Palavras de Vida Eterna, pela Suzimeire. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Aproveitando o início de uma nova semana, nos entrelaçando nessa vibração de coragem de enxergar o Evangelho do Cristo mais de perto, de modificar os nossos pensamentos, de nos colocar num lugar de mais amor, de mais caridade, de mais fraternidade para conosco, compartilhado com um outro mais próximo, ou menos próximo, que nos rodeia e que permeia as nossas vidas. Que a gente possa criar essa corrente, cada um no seu lar, cada um onde estiver nessa tarde, essa grande corrente de elos tão firmes, tão fortes, tão poderosos, que só o Evangelho pode nos proporcionar. Elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, e a todos aqueles que vibram, que torcem, companheiros da espiritualidade, pelo nosso passo transformador, aproveitando o momento de reflexão, de novos sentimentos, de novos olhares, que sejam, nessa tarde, descortinados todos os véus que ainda tenhamos, e claro que os temos, nos nossos olhos, lavando nosso coração nas bênçãos do amor incondicional. E assim pedimos a permissão para que juntos possamos dar início ao Evangelho de amor e de luz dessa tarde, permitindo que a espiritualidade retire do lar de cada um de nós essas partículas divinas e que durante o estudo possam ser compartilhados como e onde for necessário. Que assim seja, graças a Deus. Diante da justiça. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser se tem fé e se não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Tiago, capítulo 2, versículo 14. Estranha a norma do homem, quando julga possuir as chaves da vida superior simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize o serviço determinado. Comparemos fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Nota-se, porém, que o aleijão arquitetônico, improvisado sem plano, ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo, e o projeto mais nobre, sem concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis pelos quais se levantará toda uma cidade, mas, se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. À vista disso, não nos iludamos. Asseguremo-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso, por si só, não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Isso é muito interessante, e assim, é um belo de um puxão de orelha, em muitos momentos para nós,
para muitas pessoas, porque tem gente que acha que porque vai na missa e reza toda noite e acredita em Deus de fato, ele herdará o reino dos céus, né? E isso não é verdade. Não importa que você conheça as palavras, importa que você execute os atos que Jesus nos ensinou, né? E isso é que é o verdadeiro evangelho. Isso que é a verdadeira obra de Deus. Esse é nosso pagamento das nossas dívidas. Nós erramos sempre. Somos humanos, somos imperfeitos, somos seres em evolução. Errar faz parte. Mas não é porque eu rezo que eu estou perdoada, né? Porque eu vou à missa, eu não preciso fazer mais nada. Jesus pede mais de nós. Além da fé, que venha os atos de amor ao próximo, os atos de refazimento, de reforma íntima, de pedidos de perdão, de melhorar aquilo que somos dentro de nós. E não precisamos comprar cestas básicas aos montes para dizer que isso é caridade. Nós precisamos entender e ouvir o próximo, né? Acolher, ajudar aquilo que está ao nosso alcance, a quem está no nosso lado, a não perder a paciência, a ter responsabilidade e o compromisso com uma atitude digna, né? Quer dizer, há tantas coisas para falar dessa lição, há tantas nuances e tantos lados e tantos detalhes que eu também vou deixar para os colegas aí que estão querendo fazer as suas menções. Obrigada. Posso falar, Joana? Pode sim, Elza. Tem a Pode. Maricele também, pode, tranquilo. Então, foi ótimo ouvir a Suzy, senti falta da fala dela semana passada. Então, eu peguei, a gente vendo aqui no texto, né, é ter fé, né, quando você tem fé e não tiver as obras. Eu fui fazer uma pesquisa de algumas falas de pessoas que a gente tem que observar o que eles estão dizendo. Então, eu fui ver o que Emmanuel falava sobre isso. Então, eu gostaria de ler para vocês. No livro Consolador, né, Emmanuel diz o seguinte: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade, significando luta, trabalho incansável para se alcançar objetivos e fins. Tiago, ele diz num capítulo o seguinte: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Isso é incrível, né? Porque o que adianta, que nem diz aí no texto, né? Você ter um projeto e aquilo ficar no papel. E aí, finalizando aqui, para eu também deixar os outros falarem, eu vou falar o que o André Luiz diz a respeito disso. Falou Jesus: a cada um será concedido segundo as próprias obras. Não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los, pois que a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você fez. É isso, aí bate com o texto da semana passada, né? Tá ok, obrigada, gente. Obrigada, Suzy. Eu acho que a Maricele também tinha levantado. Pode falar, Maricele. Olha, você está sem fone. Eu não levantei a mãozinha, não. Ela está levantada de bobinha que ela é. Tranquilo, Mário. Tá? Você deve ter algo para falar, Maricele, pode falar que você com certeza tem alguma coisa boa para dizer. Essa mãozinha não está aí à toa, não. Está aí à toa, não. Pois é, eu estava pensando, quando ela lia sobre fé, né? E aqueles momentos de maior intensidade das nossas vidas, e que a gente
fala com Deus, seja feita a sua vontade. E o senhor conhece a minha, né? Porque é uma forma de, de dizer para ele, olha, eu sou humana, mesmo que eu acredite totalmente, eu não estou desconfiando do que o que vai acontecer será o melhor, porque sempre é o melhor, eu acredito. Mas, como humana que sou, eu ainda tenho esse pensamento de que, lembra que o meu desejo é esse. Eu dou uma recordada para ele, assim. Tá certo. Memória, né, Maricel? É um trabalho do dia a dia e creio que orar com fé todos os dias é realmente lançar o sangue naquela parte do nosso cérebro que entra em contato, né, o frontal, que entra em contato com Jesus, com Deus, que já foi comprovado pela ciência. E só de colocarmos as mãos postas e ajoelharmos, o nosso corpo já faz isso de uma forma a ficar pronto para falar com Deus. E é muito gostoso quando conseguimos entrar nesse contato com as divindades, com Jesus, com Maria, sentir a presença. A fé, para mim, é tudo isso. Obrigada, Mari. Dona Carmen? Eu só queria contar um fato que aconteceu hoje. Eu estava ouvindo um relato na Boa Nova que eu achei muito interessante. Então, contava a pessoa que ele havia muito tempo fazia um trabalho em presídio. Ele visitava os presídios. E tinha uma pessoa que era um presidiário que um dia ele levou um livro dos espíritos e um dia lhe ofereceu. O rapaz, esse nosso amigo, ofereceu para essa pessoa que estava lá. E ele disse assim para essa pessoa: o senhor não vai se arrepender do que o senhor acabou de fazer, de me dar o livro dos espíritos, porque eu garanto para o senhor que eu vou ser um divulgador da doutrina. Porque graças ao senhor e a tudo isso que o senhor tem feito, todas as vezes que vem nos visitar, as palavras que o senhor nos oferece de fé, de esperança, eu criei uma expectativa para mim mesmo de que eu vou ser melhor, eu vou me reabilitar do que eu fiz. E o senhorzinho ficou muito feliz e soube depois que durante aquela semana ele havia tido ele estava livre da prisão, né? Ele já tinha adquirido a sua própria liberdade. E assim, nunca mais ele viu essa pessoa que estava presa. E ele continuou a sua tarefa, continuou a divulgação da doutrina, que era o que ele sabia fazer muito bem. Depois de uns 2 anos, ele foi convidado para um evento numa casa espírita. Era não era bem um congresso, não era um congresso, era uma reunião onde Simpósio. Então, cada um ia falar um pouco, né, sobre vários assuntos e tal. E, para a grande surpresa dele, quando ele vê na lista dos convidados que iam fazer a palestra o nome do rapaz. Ele ficou muito emocionado. E ele disse: puxa vida, né? Se só um dentro daquele presídio cumpriu a vontade de Deus, que era de se melhorar, de evoluir, a minha tarefa está completa. E depois que terminou o simpósio, ele, claro, né, não poderia deixar de ser, ele foi cumprimentar o rapaz já
já era uma outra pessoa, né? Não era aquela pessoa acabrunhada, revoltada e tal. E ele disse assim, o rapaz o abraçou e disse, graças ao Senhor, que veio trazer as palavras de Jesus, que eu me reabilitei, percebi quanto inadequado eu estava sendo na sociedade e resolvi dar o meu papel para não só eu me reabilitar, mas também aproveitar essas oportunidades que a vida está me dando de poder levar também a palavra de Jesus à frente, como o Senhor sempre fez. Então, eu fiquei muito emocionada quando eu ouvi essa história, porque eu fiquei imaginando assim, né? Qual é o papel que cada um de nós faz aqui na vida, né? Qual é esse papel de acalmar um coração, de colocar um pouco de esperança em alguém? E quais são as nossas perspectivas? Digamos que, de repente, né? Nós fomos lá fazer uma visita em um hospital agora, e pelo caminho eu vinha pensando exatamente isso, né? A gente não sabe a hora do finalmente, né? E digamos que seja hoje o meu finalmente. Então, nós precisaríamos fazer uma reflexão profunda para ver qual é o coração que nós tocamos e quais são as palavras que nós dissemos que pôde despertar a consciência de alguém ainda aqui na Terra. É isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, dona Carmen. Suzy, por favor. O que a dona Carmen falou é muito interessante, porque vem direto com o que eu penso que é a obra, né? A gente não precisa abrir uma casa espírita e não precisa catar uma Bíblia embaixo do braço e sair pregando nas ruas. A gente só precisa orar, vigiar e ajudar quem está do nosso lado, com palavra, com gesto, com o que a gente tiver para dar. Então, se uma pessoa do nosso lado está irritada, a gente pode. Desculpa. A gente pode A acolher, gente né, Suzy? dá uma palavra de carinho ou simplesmente não responder. Silenciar, né? Exato, eu acho que ninguém agride poucas pessoas, tirando os doentes mentais, ninguém agride porque quer. Ninguém ofende porque quer. Ninguém está de mau humor porque quer. Né? A maldade no ser humano ela não é deliberada, tirando as condições patológicas. Então, se aquela pessoa do teu lado te agrediu, te ofendeu, está mal educada, está mal-humorada, quem sabe ela não está passando por uma dificuldade tão grande, por um momento de que ela está perdida e não sabe o que fazer, um problema para solucionar, um caminho para seguir. A gente não sabe o que passa no coração do outro. A gente não sabe o que está na vida do outro. E quantas vezes a gente não retruca, não briga, não fala mal por trás? É essa obra que Deus não quer de nós. Ele quer a obra do acolhimento, do entendimento, da oração. Se você não pode ajudar, não atrapalha. Isso já é uma obra. Então, se você tem fé e você está o tempo todo, como a Marucelli falou, você faz a sua oração, você se conecta com Deus, você tem algo para dar. E esse dar é o que você tem. E Deus vai te colocar no lugar que você tem que estar para realizar a obra que você tem que realizar com as pessoas que estão no seu caminho. Você não precisa sair dele, porque você já está nele. Então, a tua obra é o teu dia a dia, é o teu trabalho, é a tua família, é os teus vizinhos, é o que está do teu lado. E a gente se vigiar para doar aquilo que a gente tem para dar, de bom, e a reforma íntima. Esta é a grande obra.
é vencer as nossas inferioridades, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, porque a gente também é grosso com as pessoas, às vezes. A gente também é impaciente com o outro. A gente também bota reparo na atitude alheia. Será que a gente pode ser melhor? Quantas vezes a gente não escuta ou mesmo fala, imagina que eu ia fazer uma coisa dessa que essa pessoa está fazendo. Quando você está na mesma situação, você não faz igual, você faz pior. Aí você fala, meu Deus, eu falei da fulana e eu não tive a capacidade de fazer nem o que ela fez, eu fiz pior. Como é que pode? Porque só sabe da pedra no sapato, a dor que ela causa quando a pedra está no seu sapato. É a história do argueiro no olho, né? Você fala do argueiro no olho do outro e não olha o seu. Então, essa obra de Deus, ela vem nisso, nos mínimos detalhes. Nós não precisamos mover montanhas, porque a gente tropeça de verdade em pedras. Então, a gente precisa estar de olho nisso. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra que nós temos que fazer no nosso dia a dia. É o nosso trabalho diário, conosco e com o outro. É isso que eu entendo dessa lição. Obrigada, Suzy. Marcele? É só para completar, se vocês escutaram a mensagem que a Dora enviou hoje, falando justo isso, até lavando, né? Que a gente pode estar fazendo uma oração. E como que é o nome da que acabou de falar? Suzy. A Suzy, dele. E a Suzy está expressando isso de uma forma emocional, porque, pelo que eu vejo, Suzy, eu não sei o que está acontecendo, mas pelo que eu sinto, está junto, você está perto, você está dando tudo que quem está precisando está recebendo. Fica tranquila, você está orando. Obrigada, gente. Obrigada, É que Mari. eu sempre me emociono quando eu falo algumas coisas. É o que vem de dentro, vem com esse toque, né, da emoção, do amor, porque tem lições que nos afetam de uma forma muito particular, né? E faz a gente alavancar fibras lá dentro de nós, né? E realmente muda, toca muita gente. Não só na sua fala, mas também a gente que ouve, né? A fala daquele que fala com o coração nos toca profundamente e nos traz muita reflexão. Mais alguém para fazer a colocação sobre essa lição portentosa aí do Emmanuel? Robusta, como diz alguém, né? Robusta. Robustíssima, dona Carla. Gente, só lembrando uma frase de Joana de Ângeles, que ela diz assim, que a coincidência é a presença discreta de Deus, propositadamente programada para dar certo, na hora certa, com as pessoas certas e nas circunstâncias ideais da nossa necessidade. Então, Joana sabe das coisas, né? Então, vamos aproveitar esse momento que estamos vivendo todo mundo junto, porque esse é um momento que não é coincidência, é um momento programado por Deus. A vida de acaso não tem nada, né? Ontem eu reencontrei um colega que eu trabalhei com ele muitos anos, e não foi ao acaso, né? Num lugar muito improvável, e nós tínhamos um amigo em comum que está passando por uma dificuldade muito grande, a perda da esposa, e, na realidade, foi o elo. Eu falo, meu Deus, como a espiritualidade trabalha de uma forma tão linda, né? Eu encontrei esse amigo, nós temos outro amigo em comum que está em sofrimento, e, de repente, aquele amigo que está em sofrimento entrou em contato conosco, ele está precisando dessa ajuda, né? Aí você para pensar e fala, como é perfeito, né? O encontro, às vezes, de pessoas
Eu até interroguei para o amigo, falei, mas como você está aqui? Ele, geralmente eu não estou aqui esse horário. Eu não sei por que hoje eu vim nesse horário, né? E no final da tarde eu entendi o porquê que ele estava ali naquele horário. E eu também estava ali naquele horário. Então, assim, é o Pai Maior coordenando toda a nossa vida, nos guiando para a gente estar auxiliando o outro e a nós mesmos, tempo em tempo. Então, muita luz para nós, viu? Muito aprendizado aqui com cada um de vocês. E a lição nos remete às vivências do dia a dia mesmo. Você disse uma coisa, Joana, extremamente importante. Em contato com o plano maior, dioturnamente, em oração, a gente entra em sintonia com o plano maior, e através dessa sintonia nós realizamos as melhores obras. É isso mesmo. Foi bem assim. E mais tarde, do amigo que está realmente precisando dessa força, ele me manda uma mensagem pedindo permissão para me ligar, né? Então, eu olhei e falei, meu Deus, como tudo é tão perfeito, né? E, no fim, a gente conversou bastante dentro do contexto que precisava, né? E aí eu fiquei refletindo, né, em como nós somos ajudados e guiados diariamente, a todo momento, a todo minuto. A gente só tem que entrar na sintonia para perceber o quanto Jesus e a espiritualidade estão nos auxiliando, para a gente continuar essa obra, né, de ajuda, de auxílio, de acolhimento, de crescimento e evolução. Marilé, quer falar um pouco? Você está sem o áudio. Agora abriu. Eu acho que todo mundo já falou bastante. O que eu estava pensando é que essa obra a gente faz no nosso dia a dia, é o que a Suzy falou, né? No nosso próprio trabalho. A gente acaba realizando as nossas obras, né? Porque chegam, se a gente tem fé, se a gente está conectado com o nosso Pai, com o Mestre Jesus, com a espiritualidade maior, no nosso próprio trabalho nos chegam várias pessoas com quem a gente pode estar praticando essa obra, né? A gente pode estar ajudando, a gente pode estar entendendo, compreendendo, participando, enfim, contribuindo para que essas pessoas que chegam até nós, elas consigam se melhorar, elas consigam entender algumas coisas que nós já conseguimos entender, e não só isso, né? No nosso próprio trabalho, a gente acaba aprendendo muito com os nossos irmãos, né? Não é só a gente fazendo, mas a gente também acaba sendo auxiliado. Então, acho que é isso que eu tinha pensado e que bate com o que todo mundo acabou falando até agora. Obrigada, Marilé. E quando você lê aqui o início da lição, né, que é o que Tiago coloca, me vem muito em mente, né, a gente hoje ter todo esse conhecimento, a humanidade ter essa facilidade frente às mídias que hoje nós temos, de ter todo esse conhecimento, esse acesso, e ainda assim, a gente vê o quanto é difícil a gente se mover fazendo, executando esse projeto de Jesus, que é fazer o que ele nos ensinou, né? Então, a gente tem esse conhecimento enorme, e no dia a dia, se a gente não tiver essa vigilância que a Suzy colocou, a gente perde oportunidades preciosas de exercer e executar essa obra de Jesus. E mesmo quando se fala assim, diante da justiça, aqui eu entendo a justiça divina como um todo, né? Porque a justiça humana, hoje, ela é toda corrupta, manipulada de acordo com o interesse de classes, né? Então, eu quero a justiça do meu jeito para me poupar de qualquer sofrimento.
Mas quando o outro requer uma justiça, eu não quero que essa justiça seja igual para o outro. Então, quando a gente pensa assim na justiça, eu sempre falo, gente, vamos sempre olhar para a justiça divina, que é perfeita. Porque a do homem hoje é muito, muito falha, é muito corrupta. Aqueles que deveriam ser os pilares da integridade são os manipuladores das mentiras, das leis manipuladas, né? Então, o que me leva muito a acreditar é a fé, essa entrega de que a justiça divina, ela é única para cada um de nós. Não vai mudar porque eu sou Joana, porque você é a Mari, porque você é a Cláudia. Ela será igual para todos nós. E é isso que me fascina nas verdades que Cristo nos trouxe, né? Ele nos dá o tempo todo a oportunidade de a gente estar se evoluindo, se melhorando, se corrigindo. E nós vamos ser o que Dona Carmen sempre fala, né? Herdeiros de nós mesmos. Aquilo que eu fizer de errado, eu vou herdar essa responsabilidade. Aquilo que eu fizer de certo, eu vou herdar essa bondade, né? Então, que a gente tenha essa certeza que aquilo que o homem aqui não faz justiça pela lei humana, nós tenhamos certeza que a lei divina é corretíssima, é de uma integridade que a gente não tem nem ideia de avaliar. E aquela justiça que não alcança o homem que fez errado conosco, ou a mulher que fez errado conosco, a lei divina o alcançará. Não como vingança, mas como corrigenda, aprendizado, né? E é nisso que eu acho que é brilhante. Você hoje não pegar a justiça como vingança, né? Alguém te maltratou alguém de sua família, e você querer vingar com suas próprias mãos. Não. Você deixa que o tempo vai trazer as respostas para todas as perguntas. E mesmo que a lei do homem obscureça isso, a lei divina não. Em algum momento, aquele que peca em nome do Pai será responsável pelos seus atos. Então, que a gente possa ter essa certeza. Jamais estenda sua bandeira de vingança contra ninguém, mesmo que ela tenha te ferido profundamente. Entregue a Deus, entregue ao tempo, entregue ao amor que você vai trabalhando dentro de si. E tudo se alinhará, se não nessa, na próxima, né? Então, com essa certeza da justiça divina, é que a gente, todos os dias, tem que se levantar nessa gratidão de saber que não estamos sós. A lei divina é igual para todos nós. Vou deixar a palavra, se alguém, o Roberto, que está quietinho aí, hein, Robert, vou te puxar do seu cantinho aí, hein? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Na realidade, essa sua fala agora, que tem toda a relação com que todos já falaram, me clareou algumas coisas na cabeça. Porque, assim, eu estava pensando na questão do Livro dos Espíritos, né? A questão 49 a 50, e aí eu ia até te sugerir para a gente fazer só a 49, porque ela é do finalzinho de um determinado texto do livro. E eu não conseguia perceber como essa lição está relacionada, essa questão do Livro dos Espíritos, está relacionada com tudo isso que a gente está conversando. Está. Se você me permite, eu vou ler a questão, que aí eu acho que fica mais fácil para eu conseguir expor o que eu estou querendo dizer. E se vocês acharem que eu estou viajando na maionese, vocês me corrijam, por favor, tá? A questão do Livro dos Espíritos, eu acho que é interessante a gente fazer só 49. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo,
Porque os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? A resposta dos espíritos. O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. Deu-se o mesmo com as diferentes espécies de seres vivos. Eu fiquei pensando assim, nossa, o que é que essa questão tem a ver com o que a gente está conversando hoje, né? Ele coloca algo, os espíritos colocam algo que é muito importante, que existe um mecanismo que iniciou o processo da vida e que a ciência humana tenta elucidar. A gente chega ali muito na fronteira e parece que cada vez que a gente chega na fronteira, a fronteira ela se afasta, porque faltam alguns elementos divinos que a gente ainda não consegue compreender. Mas eu acho que nessa questão, quando ele coloca que os seres humanos formados, a partir daí, absorveram para si a possibilidade de transmitir esse crescimento, ele está querendo dizer para nós que através da lei divina da reprodução, nós crescemos. E aí a gente cai no evoluir, que já foi colocado aqui. E ao evoluir, passo a passo, ponto a ponto, no decorrer de eras, nós saímos daquela simplicidade física e chegamos até o ponto atual que nós estamos. E conforme André Luiz, em a evolução em dois mundos, não só o corpo físico cresceu, se desenvolveu, a mônada espiritual, a essência, também se desenvolveu. E nós fomos agregando não só a capacidade de reprodução física, mas nós fomos agregando para nós a capacidade de transmitir, mesmo que no início, de forma tosca, aquilo que nós temos tanto de bom como nós temos de ruim. E aí chega o momento da divisão das águas, quando chega Jesus até aqui e traz para nós o seu evangelho, que é um roteiro de moralidade, de virtude, de crescimento, de bondade, de ação, de obra e de fé. E aí eu me pergunto, será que essa sociedade humana primordial, ela chegaria até aqui da forma como ela chegou, se mesmo que, como disse a Suzy, eu acho que foi a Suzy, com muita, não sei se foi a Suzy ou a Rosa, com muita propriedade, que muitas vezes nós não transportamos montanhas, mas nós tropeçamos nas pedras, tropeçando pedra a pedra no impulso para frente, a gente foi criando essa sociedade que nós temos hoje, tentando, por processo evolutivo, resgatar todo o conhecimento moral, todo o conhecimento espiritual que Cristo nos trouxe. E aí eu me reporto a Emmanuel, como quando diz, se quiseres fazer grandes coisas, haverá de aprender a fazer as coisas pequeninas. Isso é evolução. Então, do momento que a humanidade que se encontra nesse orbe começou a se desenvolver, ela se encontra num processo contínuo de aprendizado e de evolução. Erramos, falhamos,
falhamos. Levantamos, levantamos. E como diz muito bem a dona Carmen, muitas vezes nós reencarnamos nessa própria existência. O exemplo que ela deu do rapaz que era presidiário e que, ao receber o livro dos Espíritos, se tornou divulgador. O que é isso senão despertar? O que é isso senão o reencarnar nessa própria existência? O que é isso do que senão produzir obras vivas de amor? E como disse a Suzy, a gente não precisa fazer obras grandiosas. É o ouvido que você dá, é a lágrima que você enxuga, é o abraço que você oferta, é o sorriso que você contagia, é a alegria que une as pessoas, é a amizade que liga esse grupo que está cada um na sua residência, mas voltado a um propósito de amor e de bem. Isso é obra. E nós não temos a percepção. Existem aqueles aqui que têm uma mediunidade mais ostensiva, conseguem perceber os pequenos fios de luz que emite dos nossos pensamentos, dos nossos corações, contribuindo de uma forma invisível para esse trabalho de amor que está à nossa volta. Então, sim, fé é importante. A fé nos leva à frente, mas a realização das obras através do coração puro, através do coração que deseja o bem, fortalece tanto o crescimento material, físico desta humanidade, como a essência do ser, que é o espírito. E que bom, né? Vamos agradecer a Deus a possibilidade de nós estarmos hoje tendo a possibilidade de trocar essas informações uns com os outros, né? Esse ponto a ponto, esse passo a passo, essa semente que nos permite crescer. Era isso que eu tinha para falar, gente. Se alguém quiser completar. Robert, obrigada. Você fez uma bela explanação. Eu só queria complementar rapidamente aqui com um comentário aqui de Miramês, como sempre, também ele coloca de forma tão brilhante, né? Então, ele coloca assim em relação à questão 49. Existem leis organizadas no universo, modificadas para cada casa planetária, de acordo com sua própria evolução. E essas leis são vigiadas pelas inteligências superiores, que as abrem em misericórdia quando necessário e impõem a justiça quando é preciso. O ninguém recebe o que não merece é uma verdade absoluta em todas as dimensões da vida. E é nesse sentido que o Evangelho nos concita ao amor e à caridade, na extensão infinita do bem, para que este bem volte a nós enriquecido pelas fulgurações da fraternidade. Eu falo, meu Deus, como pode alguém, né, ter tanto conteúdo, tanta verdade, né, e falar tão bem como o Miramês aqui. E, no final, ele coloca assim, o princípio do homem está nos segredos de Deus, guardado na nossa consciência profunda. Um dia poderemos consultá-la sem perda e gasto de tempo. Antes disso, procuremos melhorar as nossas condições morais e espirituais, aumentando a nossa resistência e alargando as nossas capacidades de trabalho e de amor, que o amor verdadeiro nos salva de todas as imprudências passageiras dos nossos caminhos. Que Jesus nos abençoe. Muito lindo. Você lê, você sente cada palavra assim, transcendente, transcendente. Eu falei, meu Deus, tenho que ler. Naquele livro lá comentado, né? O Livro dos Espíritos comentado. Mais alguém quer pontuar alguma coisa que ficou
que passou despercebido, ou vamos simplesmente relaxar e começar já as vibrações, né? A Elza, pois não, Elza. É só tirar uma dúvida, que eu não sei porque eu estou no escuro, tá? Já acendi um monte de luz, mas enfim. É o seguinte, então eu só queria entender eu acho difícil o livro dos espíritos, assim, às vezes eu leio as perguntas, tento ler a resposta várias vezes. Então dá para entender que cada um absorve aquilo que é necessário, então por isso que nós somos diferentes, porque cada um pegou, foi a formação é com elementos que ficam não semelhantes, é isso? Essa Posso foi uma falar? dúvida, pode? Oi. Na realidade, quando os espíritos respondem a Kardec, ele está colocando o seguinte: na realidade, Kardec faz uma pergunta sobre evolução biológica, na realidade. Uhum. Ele pergunta aos espíritos, porque assim, já que houve um princípio em que eclodiu a evolução e o desenvolvimento dos seres, por que é que esse mesmo princípio não continua em atividade e novos Uhum. homens são formados? Então, na realidade, a pergunta de Kardec era mais técnica, biológica. E aí, os espíritos respondem a Kardec que, a partir do momento em que o processo evolutivo se iniciou, tá? Quando ele diz que os elementos foram incorporados para si, né, e eles não precisariam mais daqueles elementos, digamos assim, mais primitivos, você transfere isso. Então, vou dar um exemplo. Quando nós éramos seres quando o princípio espiritual ainda não tinha consciência e ele habitava unidades celulares simples, nós reproduzíamos fisicamente automaticamente, era uma lei natural. A partir do momento em que as unidades celulares elas foram se adaptando, evoluindo, crescendo, formando seres mais complexos, até o momento, e isso aconteceu também com a mônada espiritual, ou seja, o espírito, que ele também foi absorvendo esses elementos, chegou um momento em que eclode na mônada espiritual o princípio inteligente. E aí é quando nós temos a formação dos primeiros homens sobre a Terra. A partir daí, vinculado ainda muito e durante muito tempo, única e exclusivamente pelo instinto de sobrevivência, o homem passa a se reproduzir e a gerar novos homens. Então, quando ele diz que o princípio foi incorporado a esses seres, ele quer dizer que o princípio foi incorporado porque um mecanismo que era automático de reprodução, ele começou a ser instintivo, ele começou a ser necessário para o aumento e a sobrevivência daquela espécie. E isso aconteceu com outras espécies. Acontece que no ser humano, o princípio inteligente, ele se desenvolveu de uma forma específica, que nos deu a capacidade de compreensão e de responsabilidade. A partir daí, quando nós nos vimos em sociedade, não era mais meramente o instinto de reprodução que nos fazia crescer, mas era a necessidade de reunião social, de crescimento dessa sociedade. Então, o que acaba gerando e incorporando para si essa capacidade de reprodução, que é uma lei natural, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, a gente estuda essas leis, né? A lei de conservação, a lei de destruição, a lei de reprodução, a lei de sociedade, a lei de justiça. Então, aquilo que era praticamente automático,
nós incorporamos e aprendemos a desenvolver isso. Então, esse incorporar para si é justamente isso. Agora, a individualidade da mônada espiritual, ou seja, do ser pensante, da essência, do espírito que é eterno, esse sim é individual. Cada um de nós aqui tem uma percepção do mundo que nos cerca. Cada um aqui tem consigo arquivos de memória perispiritual de vidas de que já fomos, que interferem de alguma forma na vida que vivemos hoje e será ponte para a vida que viveremos no futuro. Então, essa diferenciação individual, do ponto de vista espiritual, isso realmente é uma verdade. Em relação à transformação das espécies de forma biológica, racial, relacionada com cada área do mundo que cada um de nós nasceu, é aquilo que Miramês colocou, como a Joana colocou de forma brilhante. As entidades espirituais, os nossos tutores espirituais superiores, eles nos conduzem durante esse tempo de processo evolutivo conforme a necessidade de cada mundo. Não é aleatório. Não é aleatório que você tenha uma comunidade de países africanos, uma comunidade de países europeus, as colônias sul-americanas e os povos primordiais de cada continente, tudo tem um motivo. E a própria interação entre eles tem um motivo. Eu não sei se eu consegui me fazer compreender. Nossa, que explanação. Obrigada, viu, Roberto? O nosso foi excelente. Obrigada. Joana? Oi, Roberto. Podemos fazer as vibrações? Podemos, tá ali. E aí eu gostaria de pedir a todos que nós elevemos o nosso pensamento junto com a Joana e de uma forma bem tranquila nós envolvêssemos também a Tarsila e o seu esposo, a Dora e o seu esposo, e vibracionalmente, diga, dona Carmen. Márcia. A Márcia, tá? Márcia. Nós fomos lá hoje. A dona Márcia, exatamente. E que nessa vibração de união, nós possamos, através do fio condutor que a Joana vai nos trazer, fazer isso. Obras. Lindas obras de amor. Joana? Oi. Com muita serenidade, aqui unidos, vibremos em prol de todos os aflitos e necessitados, rogando ao Pai Maior misericórdia, rogando luz, para que estes nossos irmãos recebam e sejam envolvidos nessa corrente de vibração, de amor, de paz, serenidade. Que o âmago do seu ser palpite na confiança e na entrega ao Pai. Que eles sintam essa mão divina abraçando-os, acolhendo-os na vida maior. E que nós aqui reunidos estendamos nossas mãos ao alto, em agradecimento pela semana, pelo dia, pela nossa vida, em agradecimento por esse momento de oração, em agradecimento pela terra que nos abriga, em agradecimento por esse corpo onde habita a minha alma, a sua alma,
em agradecimento pela fraternidade que nos une. E com este sentimento, mentalizemos a Terra, esse planeta tão maravilhoso. Quantas belezas, toda a estrutura montada por Jesus, para que vivêssemos transformando a nossa alma. Terra amada, hoje sofrida pelas mãos de seus próprios filhos, mas aqui estamos unidos, rogando a paz para o universo, para este planeta Terra, rogando luz que acalente todos os corações. E que onde haja guerra, a paz se instale em cada coração. Onde Jesus ali se adentre e traga o acolhimento e conforto, a sustentação, para que o medo se dissipe e a força interior se faça presente. Onde houver fome, que o pão do Mestre chegue, saciando essa fome de alma. E onde houver escuridão, que essa luz divina chegue, abrasando, iluminando tudo, e todo o amor que o Pai nos tem. Que todos nós possamos vibrar amor e paz para o nosso planeta Terra. Estendamos as nossas mãos, rogando a Maria Santíssima que nos ampare, que o seu manto derrame sobre o planeta Terra todo o seu amor e toda a sua luz. E que o maior de todos, o Pai, o seu amado Filho Jesus, tenha misericórdia e nos faça seres do bem, do amor, e que possamos, cada dia, nos fortalecer em seus ensinamentos, na vivência plena, todos os dias. Pedimos ao Pai que envolva cada um de nós presente nessa reunião em paz, amor e luz, para que, sustentados nesse tripé, possamos ser servidores de Cristo. Estendamos nossas vibrações a todos que nos veem à mente, familiares, amigos, irmãos, os que estão aqui, os que estão acolá, para que recebam nossas vibrações de amor. E juntos, em toda unidade, agradecemos ao Pai a graça de aqui estar, pois o agora é transformador na vida de cada um de nós. Abracemos a justiça divina como nossa bandeira de vida. Abracemos a paz como nossa meta. E abracemos a caridade como a nossa melhor batalha na vida terrena. Agradecemos ao Pai. Agradecemos ao Cristo. E agradecemos a Maria por estar aqui conosco,
nos dando sustentação para a nossa jornada. Agradecemos pela semana de vida e rogamos pela semana que inicia, para que os ensinamentos aqui postos vivificam dentro de nós e que as nossas mãos e a nossa mente trabalhem para que isso se faça cada minuto da próxima semana. Agradecemos a todos aqui presentes e com esse sentimento de muito amor, se sintam acolhidos e abraçados com a luz da Maria Santíssima no coração e no lar de cada um de vocês. E assim seja, graças ao Pai. Nesse dia 4 de junho, agradecemos a presença de todos, agradecemos ao Pai Maior e agradecemos a chance de uma noite maravilhosa e que possamos trabalhar durante o repouso corporal. Que assim seja. Boa noite.